Ao vivo, fala doutor, nesta tarde de quinta-feira, 5h05 na Vinha FM, e vamos começando a nossa conversa semanal. O encontro do seu médico, como você nunca viu. Ao meu lado, o doutor Francisco Rebouças. Boa tarde para você, doutor. Como está tudo? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Hélio. Hoje nós temos uma convidada especial. Você pediu e chegou sua hora, querido ouvinte. Hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber a respeito de enxaqueca. Quem aí que está nos ouvindo que nunca teve uma enxaqueca, não tem alguém na família que teve enxaqueca, dor de cabeça, e já vai mandando as suas perguntas aí, nós vamos responder tudo, nem toda dor de cabeça é enxaqueca, qual é enxaqueca, o que fazer, os melhores tratamentos, mitos e verdades. Vou passar para o Hélio aqui, depois passar para a nossa querida convidada, a doutora Lorena Maciel de Miranda Bochenek. Ela é neurologista, neuropsiquiatra, e tem uma atuação brilhante na área de enxaqueca aí. Ela tem um time, vai somar muito ao nosso time aqui. Você sabe, aquilo que eu e o doutor Hélio não dominamos, nós trazemos um especialista da nossa confiança. Mas doutor Francisco, eu tô sentindo que o doutor Hélio também tem algumas coisas muitas para falar. Ele é um cara, ele sabe muito. Ele é antenado, fala né? A verdade. Ele é um cirurgião que conhece de tudo. E pessoalmente ele tem a esposa dele, ele já compartilhou várias vezes com a gente aqui, sofre com enxaqueca, então ele tá familiarizado também. Se tem alguém que vai perguntar hoje a ele, doutor Hélio, eu vou te cumprimentar já perguntando que vídeo foi esse que você postou hoje na sua rede social, rapaz? Que cálculo tem um cálculo renal gigante. Eu já vi gente sentindo cólica de rim, mas o camarada do vídeo, pelo amor de Deus, bem-vindo, boa tarde. Na hora quando viu aquilo ali. Não, Andrezinho, com essa fraqueza dele aqui, ele vai passar até mal. Tá bebendo água até agora, de medo. Inclusive, aquele vídeo é interessante porque as pessoas elas veem aquele cálculo daquele tamanho e acham que a pessoa estava com dor. E a pessoa não foi lá no consultório por conta de dor. Aquilo ali era um quadro de infecção crônica. Ela tinha infecções e por isso formou a pedra. E porque bebia pouca água, é isso? Bebia pouca água, mas o caso dela era um quadro de infecção urinária de repetição e aí acabou formando aquele cálculo. Né? E um vídeo que viralizou, porque o tanto de gente que já tá postando, usando aquela imagem e botando uma garrafinha d'água. Você tá doido, meu amigo. Mas foi bom. Mas não é uma pedra, não. Aquilo lá é uma rocha inteira. Preencheu o rim por dentro, é um coral inteiro. Que loucura. Mas eu quero dar uma boa tarde pro nosso ouvinte, boa tarde pro Francisco, pra Lorena, para você, Guilherme, e é um prazer estar aqui mais uma vez nessa tarde de quinta-feira. E é um assunto que, assim, eu vou aproveitar da doutora que está aqui do meu lado. Eu tenho, se minha esposa estiver ouvindo, se ela não tiver, eu vou até puxar a orelha dela, que eu falei para ela hoje, você fica ligada no programa. Ó, não perde hoje não, que hoje é importante. Porque o programa tá demais. Vamos falar sobre enxaqueca, que talvez tenha sido um dos temas que eu mais recebi no meu Instagram. Pedidos, né, para que a gente chamasse alguém, né, que falasse sobre enxaqueca. Em todas as suas nuances aí, tudo aquilo que tem de tratamento, de diagnóstico, né? O que você pode fazer, o que você não deve fazer. Porque as pessoas acham que tratar enxaqueca é simplesmente ir ali tomar uma dipirona. É muito mais do que tomar um remedinho para aliviar os sintomas. A enxaqueca ela tem fatores alimentares, ela tem fatores relacionados à atividade física, com relaxamento, então assim, a doutora vai brilhar aqui hoje. Não é mesmo, doutora? Seja bem-vinda, doutora Lorena Maciel, nossa neurologista e neuropsiquiatra. Que alegria recebê-la. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui falando sobre um tema que é algo do meu dia a dia e que vai de encontro aí à demanda e à necessidade dos ouvintes aí que acompanham o trabalho de vocês. Então eu agradeço a oportunidade duplamente. Primeiro por eu estar aqui, segundo porque é um tema de fato de muita relevância, porque é algo que realmente tira a paz, o sossego da pessoa que tem a doença e dos seus familiares. Nossa, é verdade. Justamente, o que você está trazendo aqui em relação à sua esposa. E assim, quantos dos nossos ouvintes que estão aí, que já podem mandar suas mensagens, suas perguntas aqui para a doutora Lorena, quantos dos ouvintes que sofrem disso, ou que tem algum parente que sofre disso, que não perdeu dias de trabalho. Exatamente. Por conta de uma doença, assim, que ela debilita. Só quem tem alguém na família que padece de enxaqueca ou que já sofreu de crise de enxaqueca, nós não estamos falando de uma dorzinha de cabeça eventual que você tem, não, que a sua esposa tem aí de noite, não. Nós estamos falando da enxaqueca mesmo, que que atrapalha a vida social, a vida no convívio do seu trabalho. É ou não é, doutora? Sim, nós não estamos mais em tempos de que a mulher precisa de utilizar de alguma dor e de algum outro artifício para dizer que não quer alguma outra coisa. Isso já não existe mais. Nós estamos em outros tempos em que as mulheres, graças a Deus, podem dizer, olha, eu estou a fim de namorar ou eu não estou a fim de namorar.
Por quê? Porque nós já ultrapassamos essa fase em que nós teríamos que utilizar de alguns artifícios para colocar o nosso desejo aí à prova. Ótimo. Logo, realmente, gente, a enxaqueca existe, ela é uma doença neurológica. Terrível. Ela é uma doença. Enxaqueca não é dor de cabeça. A dor de cabeça é um dos sintomas, um dos sinais, um dos sofrimentos que a enxaqueca traz. Era Antes de fazer a minha primeira pergunta, doutora, já deixa aí os seus contatos, a sua rede social, o contato de consultório, que aí o nosso ouvinte já anota aí. Lembrando que as nossas caixinhas de perguntas estão abertas, né? DR Francisco Rebouças, DR Hélio Arão Júnior, com E. E pode passar o seu, doutora. Lorena Bochenek, B-O-C-H-E-N-E-K. Ah, tá tranquilo. Bolchenek tá fácil de escrever. E aí lá no Instagram ele consegue ter acesso ao... Aí lá ele tem um Linktree que entra. Na sua consultório e tudo mais. Perfeito. Então, a primeira pergunta, eu acho que é a mais comum, né? Nem toda dor de cabeça é o que você começou falando, doutora. É enxaqueca, não é? Isso, olha só. As pessoas confundem muito. Confunde. Né? Quando que eu tenho que preocupar que a minha dor de cabeça não é uma enxaqueca? Quando eu tenho um início súbito. O que é início súbito para a medicina? É menos de 1 minuto eu chego a uma intensidade gigante de dor. Então, é uma dor que começa abruptamente e dentro de menos de 1 minuto eu estou com uma dor incapacitante que não consigo nem abrir o olho. Essa dor súbita é um sinal de alarme. Sim. Outra coisa, eu nunca tive dor e tenho meus 45 ou acima de 50 anos e começo com dor de cabeça, é um sinal de alarme que deve ser visto pelo médico. Outra coisa, não estou sentindo dor, começo a fazer uma atividade física ou qualquer um outro esforço maior e esse esforço ocasiona uma dor de cabeça, é um sinal de alarme. Tem uma outra doença, por exemplo, eu tenho artrite, eu tenho lúpus, eu tenho uma hipertensão, uma pressão que não está controlada e eu começo a ter uma dor muito frequente, é um sinal de alarme de que essa dor está me dizendo que tem uma doença descontrolada. Então, se não tiver esses sinais, pessoal, é uma dor que tem um coração batendo dentro da sua cabeça, que não cessa, que não resolve com analgésico, uma dor que te causa vontade de vomitar, que você chega a vomitar, ou uma sensação que você comeu um boi e você não comeu nada, uma sensação que não está fazendo a digestão. Você chega num lugar claro, um dia de muito sol, ou vai para uma tela de computador e não consegue olhar para aquela tela pela claridade, justamente. Barulho incomoda. Muito barulho, lugares que pessoas falam muito alto ou tem muito barulho. E essa dor começa e é uma dor que te incapacita, que você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você recusa um passeio, você deixa de fazer alguma coisa porque essa dor não te possibilita de fazer. Olha só, provavelmente você está com uma enxaqueca. Mas que pesadelo, hein? A doutora Lorena foi falando assim, eu senti na dor, quase... Aqueles critérios quase de deu enxaqueca mudou, aqui né? agora. Eu fiz faculdade há pouquíssimos anos atrás, diferente do Hélio. Então, na minha época, tinha esses critérios, né? Que você falou, a fotofobia, o som, né? O barulho, a cefaleia pulsátil, hemicraniana. Então é aquilo lá, é o que a doutora falou. Meu Deus, você tem alguma relação? É porque tem um ouvinte que disse aqui que ele infelizmente sofre de áurea visual. Aura visual, infelizmente, que é o Wellington Amaral. No caso, tem alguma ligação com o gatilho? Perfeito o comentário dele, porque veja bem, a enxaqueca não é dor de cabeça. A pergunta dele veio para mostrar isso. Além da dor, eu tenho outros sintomas, como, por exemplo, aura visual. O que é aura? É um outro sintoma neurológico que não dor. A mais comum é visual. Então, eu estou olhando para você e, de repente, eu começo a ver uns raios cintilantes. Ou eu começo a ver metade da sua cabeça e a outra metade eu não enxergo. Ou, de repente, eu olho para você e parece que tá um vidro obscuro. Uma turvação visual, ou seja, eu tenho sintomas na minha visão que não são sintomas de doença do meu olho. Tem outras auras muito mais raras, mas que não são tão raras assim, que no dia a dia, que a gente que trata enxaqueca toda hora, é muito até comum. A pessoa não está com dor, viu? Estou sentindo tudo isso na minha visão e não sinto dor ainda. Sabe, eu vou ter dor de cabeça. Isso que eu falo. Muitos pacientes já conseguem falar, vou ter dor de cabeça. Justamente. Além disso, tem o que a gente chama de aura da linguagem. Então, eu quero falar, por exemplo, microfone. Eu sei que é um microfone e aí eu falo copo de café.
Aí a pessoa fala, você está perturbada, o que é isso? Não, calma aí que eu sei que a minha enxaqueca vai vir. Isso é uma afasia de expressão, é um sintoma da enxaqueca. A pessoa não está te queixando de dor de cabeça, ela simplesmente vai falar uma coisa e sai outra. Além desse tipo de aura, nós temos outros tipos de aura sensitiva. Estou aqui conversando com vocês, não tenho dor e de repente começo a sentir a minha mão amortecida, dormente. É um sintoma de dor de cabeça, de enxaqueca, melhor dizendo. Sim. Logo, pessoal, não é só dor de cabeça e só não quer dizer que eu estou minimizando a dor, não, porque a dor da enxaqueca é a 4ª causa de dor mais incapacitante que tem na medicina. Veja bem, o tanto de doença que a gente tem na medicina e a gente falar que uma dor de cabeça é a que está no 4º lugar que incapacita a pessoa. Só quem teve dor de cabeça, de enxaqueca, sabe o que é, né? Eu vivo isso. Uma doença, né? Então, o sintoma, a enxaqueca que é a doença. A dor de cabeça é um sintoma dessa doença chamada enxaqueca. Eu vivo isso, assim, eu sou casado há 18 anos e eu conheci minha esposa e ela já tinha isso. E tem uma coisa interessante, eu não sei se isso se é na nossa família que é assim, mas eu já vi isso em outras situações também. Existe, parece, um caráter familiar envolvido, né? Porque na família da minha esposa, tem a minha esposa, tem a irmã e tem mais outra. Então, assim, é algo que parece que tem uma relação familiar também. Geralmente, ela vai desenvolver depois de uma determinada idade, né? E o da minha esposa cursa muito com alterações hormonais, principalmente próximas da menopausa. Mas existe realmente esse caráter familiar? Tem. A enxaqueca é uma doença genética. Eu não escolho ter enxaqueca, justamente. Eu não escolho. Então, assim, é até interessante você falar desse caráter genético pelo seguinte, tem muitas pessoas que entendem que tem dor de cabeça da enxaqueca porque comeu alguma coisa ou deixou de fazer alguma outra coisa. Não, pessoal. Eu tenho enxaqueca ou eu não tenho enxaqueca se eu tenho uma carga genética. Por isso que as pessoas que têm alguém na família com enxaqueca, os filhos, os irmãos, os tios, os sobrinhos vão ter 3 vezes mais chances de ter enxaqueca. E tem graus diferentes de intensidade e frequência, né? Tem pessoas que têm muitas crises, né? Então, eu já tive na vida, acho que umas 5 vezes, episódio clássico mesmo de enxaqueca, normalmente em situações bem específicas, né? Minha mãe tem enxaqueca, então eu sei como que é essa dor pulsátil, fotofobia, né? Essa claridade incomoda, mas eu tive umas 5 vezes na vida. Minha mãe tem mais quando ela usa um determinado tipo de corante, né? Isso que ela percebeu. Eu não... São situações diferentes. Geralmente é a situação de estresse, né? Não, comigo não. Comigo era quando eu, às vezes, exagerava, quando eu era um pouco mais jovem, com uma bebida alcoólica. Isso, bem isso. Olha só, a gente está falando dos gatilhos, né? Então, assim, eu tenho uma genética que me faz ter uma predisposição para ter uma doença mais do que as outras pessoas que não têm. Sim. E, de repente, estou vivendo minha vida e estou exposto a algum gatilho. Quais são os gatilhos mais comuns da enxaqueca? Olha só. Jejum prolongado. Então, as pessoas ficam lá, tirando um bocado de coisa, fazendo dietas super restritivas e, de repente, perdem qualidade de vida achando que aquilo ali vai ajudar na enxaqueca e não ajuda nada. Pelo contrário, a pessoa vai ficar mais estressada porque não pode comer nada e aí se priva de um bocado de coisa gostosa e vai ter mais enxaqueca ainda. Meu Deus. Então, o gatilho principal da enxaqueca é ficar muito tempo sem se alimentar. Então, essa história da dieta, do jejum intermitente, ela pode ter um bocado de outras coisas interessantes, mas para quem tem enxaqueca, um veneno. Pode ser um gatilho. E olha que coisa engraçada, tem uma ouvinte. Nem todo mundo tem o mesmo gatilho, né, doutora? Não, aí nós temos outros gatilhos. Mas aquela história do chocolate, voltando no alimento, aquela história do chocolate, do café, do corante, do... Minha mãe, se tomar sorvete de morango... Vamos lá. De brincadeira. E se tomar um de baunilha? A senhora não toma sorvete de morango. Não tem problema. De morango é fatal. Se você tá de brincadeira. Refrigerante de laranja, fatal. Não, a Dona Imaculada tá escutando a gente lá no Crixás. Mas que coisa. De morango. Logo de morango, que é o que eu mais gosto. Olha aqui o ouvinte dizendo, meu filho só comer carne de porco já amanhece com dor de cabeça. É a Maria lá do Santa Genoveva. Carne de porco. Por conta do alto teor de gordura. O cérebro de quem tem enxaqueca é um cérebro pró-inflamatório. O que é isso? Tudo que é gordura vai ter prostaglandina, que é uma substância que inflama, que vasodilata, que aumenta o diâmetro do vaso dentro do cérebro. Isso é
gatilho para enxaqueca. Então, assim, mas olha só, nós não estamos falando de uma dieta geral onde os gatilhos são comuns a todos que têm enxaqueca. O mais importante vamos observar. Perceber, né? É o que vale para tudo na vida. Se a gente se conhece, a gente tem metade do caminho vencido. Então, assim, se conheça, começa a se observar. Poxa, quando eu fico muito tempo sem me alimentar, realmente eu vou ter crise de enxaqueca? Há uma grande chance que sim. Outra coisa, gente, antes de pensar em tirar comida, vamos beber água. Isso. Legal. A falta de água, não só, e não só entre aspas, né? Porque ter um cálculo desse aí não é brincadeira. Perder um rim por conta de uma questão dessa não é brincadeira. Então, assim, a água, ela é vida. Vida para o rim e vida para o cérebro. Então, para eu evitar ter crise de enxaqueca, eu tomo água. Olha uma dica interessante. Estou com uma crise de enxaqueca. Antes de correr atrás dos meus analgésicos, toma 500 ml de água. Na primeira hora de dor, isso vai te aumentar muito a chance de você não ir atrás de analgésico. Legal. Não, a água é tão interessante. De uma vez só. Puxando um assunto de uma aqui. vez só, na primeira hora. Eu trato muito obesidade. Muitas pessoas que não bebem água engordam. Por quê? Porque às vezes eles não conseguem distinguir que está com sede e vai na fome, está comendo. Né? Não sei se o ouvinte sabe que a sede ela é um sinal tardio de desidratação. Tem muita pessoa, às vezes, malhando e às vezes não consegue ter o resultado porque hidrata mal, hidrata pouco. Né? Então, quando se fala de hidratação, não é só enxaqueca, não é só pedra no rim, é saúde. Né? Então, as pessoas têm que ter o hábito de se hidratar bastante. Mas, doutora, o programa só aumenta a minha sede, viu? Começamos a falar do vídeo do Dr. Hélio, agora que emagrece, pelo amor de Deus, tem que beber água. Olha, o Francisco tá até pegando a água aqui. Pode ser um gatilho também? Pode. Assim, quem tem enxaqueca precisa ter uma rotina. O cérebro de quem tem enxaqueca, ele é hiperexcitado, ele é muito sensível. Então, tudo que muda a minha rotina aumenta a chance de ter crise de enxaqueca. Logo, se eu tenho um costume, geralmente, de dormir 8 horas por noite, naquela noite que eu durmo 6, essa privação menos 2 horas pode ser o gatilho para enxaqueca. Olha aí. Mas também, se eu tenho um hábito de 8 horas e, de repente, durmo 12... vai ter enxaqueca. Não tem pra onde correr, amigo. E isso que ela tá falando é tão verdade, tô vendo lá em casa. Assim, se minha esposa dorme pouco, ela vai ter crise de enxaqueca. E se ela passa da conta, eu falo, Bia, pode acordar que vai te dar dor de cabeça. É certeza. Olha. Porque passa do ponto. E com relação ao alimento que ela falou, é interessante porque, assim, tem pessoas que falam, o café te dá crise. Ela pode tomar café o tanto que for que não tem crise, porque para ela o café não é gatilho, mas para uma outra pessoa pode ser que seja. O chocolate para um para o outro não é. Então a pessoa tem que aprender a observar e tirar. Não tem gente que falar o queijo. O queijo é um vilão, queijo gordo, principalmente por conta da gordura. Sim. Para uns são, para outros não são. Então, Exato. Nem todo mundo vai ter o mesmo gatilho no mesmo tempo. Né? Isso depende. A pessoa ela tem que aprender a perceber, olha, isso aqui eu comi, e daí um pouco desencadeou uma crise. Não é, doutora? Justo, É por isso que o mais importante é a gente se conhecer, certo? Além do que, olha só, a gente sabe, o queijo, principalmente o queijo amarelo, porque ele tem uma substância, o queijo curado, ele tem uma substância, essa substância, ela é vasodilatadora. O vinho tinto. O vinho tinto, é. Por quê? Por que do vinho tinto? Porque ele tem uma substância. Os poucos episódios que eu tive foi com o vinho tinto em quantidade um pouco Doía maior. muito, né, doutor? Só que o vinho da uva branca também pode desencadear, porque a substância que fica lá no barril com o carvalho tem a substância que vai desencadear a crise de enxaqueca. Olha aí. Então, a culpa é de quem embalou, né? O pessoal tá colocando no carvalho. Pois, olha só. Então, o ideal é se conheça. E se você gosta de um vinho, vamos lá. Qual que é o mais importante? Sair atrás de ficar evitando os prazeres da vida? Não, gente. É tratar. Porque se eu tenho um bom tratamento, que a gente fala de um tratamento profilático, eu vou fazer um tratamento para eu controlar a minha doença e para a doença não ficar à mercê de gatilho nenhum, eu posso viver minha vida. Eu posso dormir de acordo mais ou menos com a minha rotina. Eu posso até mesmo tentar aí uma dieta dessas aí da moda, do jejum, desde que o meu tratamento esteja em dia. Que é uma forma de nos garantir aí ter uma vida sem dor. Quando você fala em vinho,
o Francisco falou assim, eu tomei um vinho e me deu dor de cabeça, mas o vinho foi feito para tomar com água. Se a pessoa não se hidrata enquanto tá tomando vinho, fatalmente ela vai ter dor de cabeça. E essa pergunta, o ouvinte está dizendo sobre essa desidratação até com exercício físico. O André Brito, lá de Alta Floresta, Mato Grosso, tá ouvindo o aplicativo e disse assim, parabéns mesmo pelo tema, assistindo vocês aqui e tão grande excelência. Se uma pessoa pratica exercício intenso, transpira muito, se hidrata pouco ou errado, pode ter dor de cabeça que pareça enxaqueca? Pode. Só que olha só, não é que parece. Se eu tenho uma dor ao esforço físico e eu não tenho nenhum outro comprometimento de saúde, por exemplo, eu não tenho uma cardiopatia, uma doença do coração, eu não utilizei nenhuma outra substância que vai comprometer minha saúde, logo, olha só, será que você não tem enxaqueca? Por quê? Porque a atividade física é excelente no tratamento da enxaqueca, desde que ela esteja compensada. Se ela está descompensada, a atividade física vai ser gatilho. Logo, vale a pena aí entender melhor se essa dor é só uma questão de uma possível desidratação ou, de fato, você tem uma doença e nem sabe que tem e está tratando como uma dorzinha de cabeça, que a gente é acostumado a viver mal. A gente acha que a gente vive com dor. Se acostuma com a dor, Doutora, né? a gente sabe que vai lá, ele. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você quer falar mais de gatilho? Alguma coisa a respeito de gatilho ainda? Não, eu queria saber se quando abre a conta do aplicativo do banco, se é um gatilho pra enxaqueca, porque aí pode ultimamente ser. parece que... Depende, se a conta tiver muito... Aí é gatilho. Cara, o gatilho é minha esposa. Porque gatilho é meu marido. Se nós falamos tudo sobre gatilho, doutora, porque a pessoa, como é que ela vai fazer o diagnóstico da enxaqueca? Porque eu cansei de ir em neuro com a minha esposa, né? Porque aí, enxaqueca eu acho que é igual cistite intersticial. Vai num doutor, vai no outro, vai no outro. Então assim, não adianta você ficar pingando de doutor em doutor. Você tem que ir no doutor, acreditar no tratamento e seguir. Eu tô falando porque eu morava em Uberlândia, depois levamos lá, depois vinha pra Goiânia. Então, e toda vez que você vai, você leva aquele pacote de exame. Aí tem que fazer um mundo de exame de novo. Tomografia, tomografia, eu fiz 3 vezes. A minha esposa fez 3 vezes. Então assim, como que a pessoa ela vai falar assim, olha, eu tenho uma enxaqueca, o diagnóstico é só clínico, ou ele precisa de fazer exames complementares para descartar outras doenças e prosseguir um tratamento falando assim, agora eu descartei, eu continuo como enxaqueca. É uma doença de descarte ou ou é só o diagnóstico clínico? O diagnóstico é clínico. O que é isso? Eu não tenho nenhum exame que vá visualizar a doença, certo? Ainda nós não temos, do ponto de vista prático da rotina, do cotidiano, esse exame. Então, ele é clínico. O que é isso? É a história do paciente mais o exame neurológico. O exame neurológico que tem enxaqueca é um exame absolutamente normal. Não tem nenhuma alteração de pupila, nem de pares cranianos, nem de reflexo, nem de força muscular. É absolutamente normal. Quando que eu peço o exame? Quando eu acredito que não é enxaqueca. Entendi. Certo? Legal. Que são aqueles sinais de alarme, uma dor súbita, intensa, que nunca sentiu, uma dor que começou depois de 50 anos, uma dor junto com febre, ou com outros sintomas de outra doença sistêmica. Então pedir esses eletro de vigília, eletricidade de vigília, mais tomografia, isso não tem sentido. Para enxaqueca, não. Para enxaqueca, não. A não ser que eu ache que aquela dor não é enxaqueca. E, gente, enxaqueca é clássico. É clássico. É escutar a história da pessoa, escutar a evolução. Quem tem enxaqueca não começou ontem, ela tem uma história, quase que uma história de estimação. Porque, infelizmente, inclusive na medicina, muitos até médicos não consideram que a enxaqueca é uma doença incapacitante, é uma doença de fato que merece o tratamento, merece o diagnóstico. E é interessante assim, a gente já falou muito sobre exames aqui, existe uma cultura errada no meio da nossa sociedade que o que faz diagnóstico é exame. E por vezes o paciente, em todas as áreas, eu fiz o exame e não deu nada. Né? Realmente, porque o exame não vai ver esse tipo de coisa. A gente sempre fala que o exame ele é complementar. No caso da enxaqueca, é absoluto. O diagnóstico é o diagnóstico clínico. Agora, doutora... Deixa eu só complementar o que você falou. Sim. Até porque eu fiz essa pergunta justamente para isso. Por quê? Porque se o doente vai no consultório e a doutora fala, olha, é uma enxaqueca, aí ele vai ser, doutor, me pediu um exame. Esse doutor é ruim demais, não pede nem um exame. Aí vai, ao contrário, uma anjo, no consultório, eu já ficava com preguiça. Vamos fazer exame. Não. Tem que tirar férias para fazer tratar o negócio. Vamos começar a tratar. Aí não, tem que fazer o exame.
antes do exame não tem que jeito. acabar essa cultura de que doutor bom é doutor que pede muito exame. Doutor bom é o que o doutor Lorena falou. É aquele que escuta e põe a mão. E fala o que tem que ser falado. Cara, olha no fundo dos seus olhos e diz, dipirona. Pode, vai fundo, né? Ó, e aí nós vamos falar agora sobre a cefaleia por abuso de analgésico. Vamos falar sobre... Tem muita coisa para falar sobre o tratamento. Mas antes de passar para o tratamento, doutor, assim, como é um problema muito prevalente, e a gente sabe que o acesso ao especialista, o neurologista que tem... E mesmo o neurologista, tem alguns que não se dedicam a essa área de enxaqueca. Então, não é disponível com tanta frequência. Quando que o ouvinte, ele tem que falar assim, não, eu preciso procurar um especialista em enxaqueca. Porque a enxaqueca, o generalista ele pode tratar, o médico da família ele pode tratar, mas gente, qual que, na sua opinião, é aquele momento, fala assim, não, eu preciso acompanhar com um especialista na área esse meu problema. Tem essa virada de chave, doutora? Tem. Basta você olhar para a sua vida e perceber o que você está perdendo. Quem tem enxaqueca perde muito. Perde dia de trabalho, perde festa, perde comemoração, perde até promoção no trabalho porque tem medo de assumir uma nova responsabilidade e a dor não permitir com que ele assuma. Perfeito. Perde momentos com a família, perde momentos com os filhos. Perde. Então, assim, quem tem enxaqueca está perdendo vida, está perdendo qualidade. Você não pode escolher as coisas do seu dia a dia conforme o seu desejo, mas sim conforme se você vai estar com dor ou não. Então, se você tiver com dor e isso está te impossibilitando de fazer a sua vida, do seu ir e vir conforme a sua necessidade, seu desejo, vá ao seu médico, procure aí um atendimento, verifique se de fato você tem enxaqueca e trate a sua enxaqueca. Atrapalhou a qualidade de vida, está na hora de ajustar o tratamento. E aí é uma coisa interessante, porque quem tem dor de cabeça, geralmente ele vai onde? Ele não vai esperar para marcar a consulta com o neuro, ele vai na primeira emergência, no primeiro pronto-socorro. Aí no pronto-socorro o doutor faz uma dipirona, se melhorou bom, se não melhorou ele coloca um opioide, aí começa um grande problema. Não, quando eu dava plantão em pronto-socorro, chegava com enxaqueca, eu já fazia logo anti-inflamatório, dipirona, opioide fraco, remédio para náusea, para acabar. O problema porque a dor entende. A pessoa que vai para um pronto-socorro com uma dor, ela tá sofrendo. Tem que tirar a dor para depois resolver. É que o uso indiscriminado da dipirona, o uso do opioide, do tramadol, do anti-inflamatório, vai tendo esses problema. aí eles vão gerar uma cefaleia por abuso. Além do que ele causa uma dependência daquilo. Então a pessoa acaba tendo que voltar uma ou duas vezes. E ela fez aquela medicação, ela melhora na hora. Isso. Mas no outro dia ela tá muito pior. Não tratou a doença. Opioide, no outro dia ele acaba dando uma ressaca. Então, assim, ir na emergência uma vez, ótimo, resolveu sua vida. Peraí, vou ter que voltar de novo na emergência, então tá na hora de eu procurar um especialista que mexe com isso. Eu acho que esse também é um sinal que você tem que ficar esperto, porque não tem sentido. Porque tem gente, tô com dor de cabeça, vou na emergência, tô com dor. A emergência, gente, não foi feita para tratar a doença, foi feita para aliviar o sintoma. Perfeito. O alívio de sintomas você pode ser feito na emergência, mas você tem que ter um médico que vai te seguir durante o processo de tratamento, porque a enxaqueca é uma doença que requer um tratamento especializado. É igual você tem uma cólica renal, você vai lá na emergência, toma um remédio, alivia sua dor. Mas você não vai tratar com um clínico que está lá na emergência. Você vai simplesmente aliviar sua dor e procurar um especialista. Sim. Não é assim? Sim, muito senhor. bom. Sim, senhor. Eu entendi perfeitamente. O óleo do carro tá baixando, você só fica completando, né? Vai fundir o motor. Vai fundir o motor. É isso. E a enxaqueca é desse jeito. Para não ferver, mas tem que ir no mecânico de confiança. Eu não sei quem já deu plantão em emergência, eu já dei há muitos anos atrás, glória a Deus que estou livre. Não que eu tenha nada contra quem dá plantão, mas é porque cansa muito. Década de 80. Assim, não é incomum, e a doutora deve saber disso mais do que nós. As pessoas, elas vão, às vezes, no pronto-socorro, por uma enxaqueca, e ela começa a tomar um opioide. De repente ela tá tomando uma morfina num pronto-socorro e começa a ficar dependente da morfina por conta de um enxaqueca, ao ponto da pessoa fazer loucuras aí para poder tomar injeção. Você recebe muito lá, doutora? Paciente viciado em tramadol, paco, fora de pirona e os adivinhos. Quando o cenário é esse, a gente começa com um tratamento de via dupla. Olha só, primeiro eu preciso tratar o abuso de analgésico, que é uma doença, assim como a enxaqueca, e
paralelo eu começo a tratar a enxaqueca. No Brasil então, é pouco estudado, né? Nos Estados Unidos é muito estudado, assim, o abuso do opioide. Aqui não tem tanta pesquisa, né? Mas é muito prevalente, né? É muito prevalente porque, infelizmente, as pessoas estão cada vez mais automedicando e conseguindo de forma irregular e informal e de forma ilícita medicações que tinham que ser muito restritas. Por quê? Não é à toa. Existe um perigo aí. Uma dependência de um opioide é uma doença gravíssima, onde eu já tive casos em que o paciente fez uma própria amputação de um dedo para conseguir a morfina e os outros opioides que ela era dependente. Que loucura! Então, assim, é uma doença gravíssima, é uma doença que debilita muito, que degrada muito a pessoa, inclusive os seus familiares. Então, a gente está lidando com uma coisa muito grave. E diante de um quadro que podia ser tratado. É possível viver sem dor, mesmo você sendo uma pessoa portadora de enxaqueca. Perfeito. A gente precisa acreditar nisso, porque isso é real. Sim. Ok? Eu não estaria aqui falando uma coisa que não fosse real. É real. Existe um tratamento. Pessoas vivem bem mesmo tendo enxaqueca. Então, a gente vai se colocar em risco de uma outra doença muito mais grave, que é depender de analgésicos e opioides, porque eu não tratei uma enxaqueca. Não faz sentido. É um paradoxo. Então, não, pessoal. É uma doença, ela existe e tem tratamento e vamos tratar pra gente ficar bem. Então, pra gente começar falando do tratamento, o Francisco chegou a falar isso. Vamos fazer o primeiro intervalo antes da solução. Então tá. Então é o seguinte, a doutora falou, na volta, a gente vai fazer um intervalo pro Andrezinho pegar mais uma jarra de água pra nós, porque não dá não, gente. Hoje é o dia de beber água. Nesse intervalo, entra no Instagram do Dr. Hélio e assiste o último vídeo que ele subiu aí, que você vai ficar chocado. Seu rim pode estar em perigo. Pode ser um coral. Seu rim pode ser um coral. Deus do céu. E aí a doutora vai falar, porque o Francisco falou aqui, olha, antes da gente ir pro intervalo, o Francisco falou assim, olha, aí vai lá e toma dipirona. A doutora quase caiu pra trás. Foi. Então assim, você que tá acostumado a tomar dipirona, ela quase caiu pra trás. Como você diz, E olha que é só uma dipirona. Falou só uma dipirona. Não foi o Francisco, não, mas eu assumo a bronca. Como você diz, pode receber. Fui eu que zoei os médicos. Eu falei que ele olha no fundo do seu olho e diz, dipirona, pode ir pra casa. Ó, rápido intervalo. Fala, doutor, já volto hoje falando sobre todo tipo de enxaqueca. E eu venho com as participações. A Jade já mandou pergunta, Valquíria, Maria dos Santos e muitos outros aqui. No intervalo, a gente já volta com cada uma dessas perguntas. Não sai daí. Sonora do povo de Deus. Vinha FM. A Clínica Joana Dark, pensando sempre em cuidar de você, preparou pacotes com descontos especiais. Confira. Pacotes para emagrecimento, botox, preenchimento, tratamento capilar, massagem relaxante para o casal. E mais, para os 3 primeiros ouvintes da Vinha que ligarem agora, terão uma avaliação gratuita e ainda ganham de presente uma revitalização facial. Aproveite! WhatsApp 3086-4977. Estamos na rua T55, número 1045, no setor Bueno. Clínica Joana Dark, Built for You. E você, ouvinte, quer aprender a tocar um instrumento no ano da aceleração? A Dreamwave Music Store acaba de preparar para você a jornada do iniciante. Violões, teclados, ukuleles e tudo o que você precisa para acelerar na música, com descontos imperdíveis. Violão Harmonix Nylon, R$ 369,99. Ukulele Malibu Soprano, R$ 249,99. Teclado Spring TC, R$ 649,99. Esses e muitos outros estão te esperando na jornada do iniciante Dreamwave Music Store, acelerando com você em 2022. Dreamwave Music Store no Portal Shopping, saída para Inhumas, ou Dreamwave Music Store no Portal Shopping ou no Goiânia Shopping. Conheça a Aesthetic Face Marista, a única rede de clínicas de estética com supervisão médica do país. Procedimentos microcirúrgicos minimamente invasivos, realizados por médicos especialistas. Lipo de papada aspirativa, blefaroplastia de pálpebras, alectomia, nariz ponta fina, redução da giba nasal, harmonização de orelha em abano, preenchimento de glúteo e muito mais. Aproveite as promoções especiais somente na unidade Aesthetic Face Marista, ao lado do Parque Areião. Agende agora sua avaliação gratuita. WhatsApp 996 90 99 10. Instagram @esteticface.goiânia _ST Marista. Aesthetic Face. Estética, saúde e bem-estar.
Arroz e Feijão Cristal, patrocinadores oficiais do Goianão. Após o sucesso dos Jardins Berlim, vem aí um novo Jardins na GO 020. Com casas térreas e sobrados de 3 e 4 quartos. A comodidade de um centro gastronômico e de conveniência ao lado de casa e com financiamento fácil FGR. Visite as casas decoradas no estande FGR na GO 020. Jardins, o melhor lugar para sua família viver feliz. Acesse fgr.com.br. Holy Fest 2023, RL United, de 17 a 21 de fevereiro. Fique por dentro da programação. Nos dias 17 e 18 de fevereiro, na Arena Videira, teremos a conferência com o tema A Força da Unidade. Palavras com os pastores, Naor Pedrosa, Ricardo Landim e Gustavo Pereira. Louvor, Morada. Theo Rúbia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. E Felipe Soares. Faça já sua inscrição pelo site radicaislivresgo.com.br ou em uma das secretarias dos 10 prédios da Igreja Videira. Informações 3251-0505. Venha viver momentos intensos de adoração e muita palavra de Deus. Holy Fest 2023, a força da unidade. Você não pode ficar de fora. Você quer tranquilidade jurídica nas informações contábeis de sua empresa? A Dinastia Contábil faz o seu planejamento tributário gratuito e você ainda conta com a possibilidade de redução de impostos de maneira legal. Faça o que você mais gosta e deixe a contabilidade de sua empresa conosco. Dinastia Contábil, fazendo o seu negócio ser próspero. Entre em contato agora mesmo com um dos nossos contadores. 62 98158 8108 www.dinastiacontábil.com.br. CRC GO 001826O. Vinha FM. Você está ouvindo Fala Doutor. Estamos de volta com Fala Doutor. Atenção, você que tem dores de cabeça, cefaleia, todo tipo de enxaqueca, o programa hoje é para você. Primeiro bloco já foi, se você quiser acompanhar tudo, você entra lá no YouTube da Rádio Vinha e assiste tudo novamente, acompanha por completo. Aqui conosco, não só você que mandou mensagem vai conseguir ver, mas tanto você que manda pelo chat do YouTube, como você que assiste e ouve pela rádio, a nossa doutora Lorena Maciel, que é neurologista e neuropsiquiatra, está respondendo todas as dúvidas sobre o assunto. Então, a doutora Lorena já falou aqui sobre desidratação, gatilhos da enxaqueca, e a gente finalmente quer entrar no tratamento. Doutor Hélio, né, com certeza uma hora dessa está batendo mais de 100 mil visualizações no vídeo do rim. Pessoal, tá que toma água aqui no estúdio, você faça o mesmo do outro lado. E a doutora deixou o Instagram dela aí também. Inclusive, é difícil de escrever, mas é Lorena, se o Francisco não tiver escrito errado aqui, é B-O-C-H-E-N-E-K. No final. Eu quero agradecer a participação de Eliana da Glória, perguntando qual que é o nome da doutora Lorena Bochenek. No Instagram você vai ter todas as informações que você precisa. E já para entrar no tratamento, Maria Luísa Vasconcelos, lá no YouTube também participando com a gente. Meu esposo sente muita dor de cabeça, não passa com analgésico, só com medicação mais forte. Eita! O que vocês podem recomendar? Inclusive, é paciente do Dr. Hélio. Eita, Glória. E qual é o remédio mais forte? É interessante ela falar até para a doutora ver aqui, porque às vezes ela tá falando que é o mais forte, é uma dipirona injetável. É forte, mas não é uma medicação que costuma viciar. Agora, se é um remédio mais forte, que é, por exemplo, um tramadol, uma morfina, sim, às vezes ele pode estar tendo uma cefaleia por abuso. Aí o corpo dele desencadeia como se fosse um gatilho para pedir um remédio, né? Uma coisa interessante, né? E aí vira esse ciclo vicioso, né? Eu tomo um remédio para tratar minha dor, o remédio proporciona que aquela dor ali continue, perpetue a dor,
a dor continua. Claro, ninguém fica bem com dor, vai atrás de um remédio para tomar e o remédio, ele é ali o combustível da dor continuar. Meu Deus. E aí é o caso do marido dela, né? Porque toma o remédio, seja ele qual for, que considera o mais forte, mas não trata. Então, assim, não é uma questão de força, né? A maior parte das coisas na vida não é força. Isso, é um caminho natural, né, doutora? Assim, as pessoas, a gente entende assim, é o raciocínio lógico, que às vezes tá errado. Tipo assim, eu tô com dor, eu tenho que tomar um remédio para dor. Eu tomei aquele remédio mais forte, melhorou. Depois, quando ele vai ter uma outra crise, ele vai achando que... Só que o problema é esse. O problema é que a enxaqueca, que nós falamos lá no começo, é um conceito. A enxaqueca não é a dor de cabeça. A dor de cabeça é um sintoma da enxaqueca. Ele tem que tratar a causa da dor de cabeça. E nem sempre o mais forte é o melhor. Então, às vezes, ali na crise, tudo bem, mas ele tem que tratar a origem do problema, Exato. que é a E aí, enxaqueca. um paciente desse chega para a doutora, como é que você faz? Qual que é o primeiro passo? Porque ele chegou lá e já fala, doutor, eu tô com enxaqueca. Você fez lá a história clínica, é uma enxaqueca. Aí ele, doutor, eu tenho que ir no pronto-socorro porque eu só tenho que tomar um remédio mais forte. Como é que você começa o tratamento desse doente? Primeiro, estabelece a enxaqueca e aí nós vamos trazer conhecimento, porque conhecimento é tudo. Então, o paciente começa a se conhecer e começa a dar nome para aquilo. Muitas vezes o paciente sofre e não sabe por que está sofrendo. Isso é muito angustiante. Então, assim, veja bem, você tem uma dor de cabeça todo dia que te impede de fazer as coisas, você toma remédio, piora, e você não sabe o que é isso. Aí você começa a fantasiar e vem os fantasmas. Será que é um tumor? Será que é um AVC? Será que é um aneurisma? Será que é um sangramento? A camarada vai no Google e fala, você morre em 2 dias. Justo, e aí piora. E aí o estresse, que é a adrenalina, perpetua mais a dor. Então, logo, tenho enxaqueca? Tenho. Vamos tratar? Vamos. O tratamento da enxaqueca é o seguinte, do ponto de vista medicamentoso, a gente tem opções via oral, remédio que você vai tomar todos os dias para você não ter a dor de cabeça. É igual quem tem pressão alta. Toma um remédio todo dia para a pressão não ficar alta. Logo, o tratamento de enxaqueca também é assim. Ou nós temos outras formas de tratamento, como, por exemplo, o botox, a toxina botulínica, que é utilizado, que todo mundo conhece para estética, mas também é uma forma de tratar a enxaqueca. É mesmo? É mesmo. Então, aí a mulherada gostou, né? Tá aí uma desculpa pros homens pôr botox agora, né? Não, eu tô tratando enxaqueca. Eles trataram igual a porcelana. Tratando enxaqueca. Olha só. A Maria Luísa respondeu, o remédio mais forte é o enxaque e o Migralive. Nossa. Pois é, olha só. Droga pesada. O forte virou fraco, porque, veja bem, esses remédios só estão perpetuando a dor, e é por isso que ele não para de queixar e continua com dor. O que nós temos que fazer? Nós temos que tratar o que está causando essa dor. Sim. Que esses remédios não tratam a causa. Então, vamos lá. Nós temos várias opções. Só que agora vem uma coisa que é importante a gente falar. Inicialmente, não tinha um tratamento de um remédio que foi feito para tratar a enxaqueca. E isso é muito mais comum do que a gente imagina na medicina. Um remédio que é utilizado para uma doença e depois começa a perceber que também tem mecanismo de ação que vai aliviar outros sintomas de outras doenças. Então, a gente pode tratar enxaqueca, por exemplo, com remédio que trata pressão alta, arritmia. A gente pode tratar enxaqueca com remédio que trata depressão ou ansiedade. A gente pode tratar enxaqueca com remédio que trata epilepsia ou outros distúrbios do humor. E é assim mesmo. Na medicina, nós, graças a Deus, os pesquisadores que vivem para isso, e somos gratos eternamente por eles, pelo trabalho deles, viram que, olha, esse remédio também tem um mecanismo de ação que está relacionado aonde está o gatilho da enxaqueca. E assim, o cérebro tem 1 milhão, né, de ligações nervosas, então ninguém consegue ter exatidão no tratamento, vai ter um para cada pessoa. O tratamento, ele é muito individualizado. Então, assim, nós não estamos tratando, e aí nós vamos começar a falar mesmo de tratamento. A gente não está tratando a enxaqueca, a gente está tratando a pessoa que tem enxaqueca. Então, a pessoa que tem enxaqueca, ela não tem só uma dor de cabeça, ela tem uma vida por trás dessa enxaqueca. E o corpo, ele revela o que muitas vezes a mente está dizendo, está falando, olha, tem alguma coisa que não está legal. Então, a gente somatiza, e aí, se eu tenho uma genética favorável para enxaqueca, eu vou ter dor de cabeça. Então, muitas vezes, nós estamos ali com problemas de outra ordem e que o corpo é que vai padecer, que o cérebro que vai dar um sinal de que tem alguma coisa que não está legal.
tem tanta participação que eu preciso colocar aqui, o pessoal tá que manda. Diga, doutor Hélio. É interessante o que a Lorena está falando, porque às vezes a pessoa ela vai lá e começa um tratamento, aí a doutora vai lá e testa uma medicação para um propanolol, né, que é uma medicação para arritmia. E aí não deu certo com o propanolol, ela desiste da doutora. Não, vou procurar outro que não deu certo. Não é, para cada pessoa tem um tratamento e às vezes tenta não deu certo com isso. Vamos tentar um Depakote, que é um remédio anticonvulsivante. Aí vai tentar até que aquela pessoa vai achar o tratamento que vai deixar ela bem. E às vezes pode ser que associe 2 remédios. Sim. De uma forma ou de outra, o tratamento de enxaqueca você precisa de ter confiança no seu médico e persistência. Passo a passo. Então, você não vai tomar hoje o remédio e amanhã você vai estar bom. Qual é o nome da doutora? Repetindo, Lorena Bochenek. B-O-C-H-E-N-E-K. E esse é o Instagram dela. Vai lá agora. Lá no meu Instagram também, tá lá. No meu também. Ela marcada lá. DR Francisco Rebouças, DL, Hélio Arão Pode ir lá que tá marcado o nome da doutora. Aqui aonde tá o vídeo do rim. O vídeo do rim tá no DR Hélio Arão Júnior. Entra lá. É especialista no rim. Entra lá e vê se não seca a boca na hora. Só pra dizer aqui, ó, tem muitas perguntas. Deixa eu colocar. A Valquíria dizendo, ultimamente voltei a ter crises, amanheço com a crise de áurea, não sei qual é o gatilho. Antigamente, quando passava da hora de almoçar, começava a doer, mas fiz um tratamento prolongado e fiquei bem. A Jade já está até dizendo aqui, dor de cabeça na pausa do anticoncepcional. É considerado enxaqueca? É considerado enxaqueca e é justo que aconteça, porque por que a maior parte das pessoas que tem enxaqueca é feminina, é mulher? Porque tem muita associação hormonal. Então, se eu estou lá usando uma medicação que é uma combinação de hormônio e, de repente, eu faço uma pausa, eu vou ter uma queda abrupta daquele hormônio, logo eu vou desencadear a dor de cabeça. Inclusive, pode perpetuar e aí a pessoa não tinha enxaqueca, passei a ter. Aí tem que tratar. Tem que tratar, gente, tem que tratar. Doutora, aí o ouvinte falou, olha, eu tô tomando Migralivre, tô tomando... que são derivados do ergot, que é uma planta. Sumax, algum ouvinte falou não, esse não é Sumax, não. O derivado não tem dado um total resultado. O derivado do ergot é uma classe um pouco mais antiga. Depois vieram os triptanos, que aí tem o naratriptano, que é o Naramigo, o sumatriptano, que é o Sumax, aí depois vem o Maxalt, que eu esqueci qual que é o princípio ativo dele. E aí o Sumax Pro, aí depois vieram as medicações agora que são específicas para enxaqueca. Mas uma pessoa que está em crise aí... isso, hein, doutor? Parabéns. Ah, o mesmo ponto de estranho, rapaz, isso é uma máquina. Realmente não é por acaso que ele é o nosso decano aqui, né? Ele manda bem, ele manda bem. Me respeita, eu sofro bullying. Posso processar, hein? Sabe tudo. Aí, doutora, eu tô falando porque assim, o tratamento, as pessoas elas acham assim, a doutora vai explicar até melhor. A pessoa tá lá usando uma medicação preventiva, um Pamelor. Aí ele tá lá usando durante um tempo. E ele tá bem. Mas em alguma situação, por exemplo, essa moça aí que tem na época da menstruação, quando parou, aí ela pode dar uma crise. Porque, não é porque o remédio parou de fazer efeito, é porque tem um gatilho. Naquele momento é a hora que ela vai lançar mão de algum analgésico. Né? O que tem aí que dá menos, vou dizer, que dá menos cefaleia por abuso? Porque tem remédios que dão mais cefaleia por abuso. Tem uns que o doutor fala assim, o neurônio fala, olha, esse aqui você pode usar durante as crises que dá menos abuso. Existe essa classe mesmo? Vou te responder de uma forma paradoxal. O melhor tratamento para tirar da crise é água. É mesmo? Primeira coisa que faz na emergência é o que? Abre um soro. É hidratar. Então, assim, só que tem pessoas que um dos sintomas da dor de cabeça da enxaqueca é náusea, vômito, né? Então, se está muito nauseado, água de coco. Água de coco com gengibre. Rala o gengibre, mistura com água de coco. Começou sua dor na primeira hora, mas aí tem que ser na primeira hora. Bebe 500 ml de água de coco com gengibre. Você não vai precisar de analgésico. Eita, vou comprar esse gengibre. A moça tá ouvindo aí, né? Gengibre e água de coco, não sabia 500 ml. Essa receita é boa. Deu até vontade de provar, parece gostoso. Né? Eu aprendi com meu pai. Meu pai é um médico generalista de muitos anos, cirurgião generalista. Então, quando a gente começar a ter dor de cabeça, ele já toma 2 copão de água. Olha só. Infância, porque sol de Goiás, muito quente, muitas vezes desidrata, né? E realmente fantástico. Morde esse dente de alho aqui que vai passar, né? Tem Pessoal, umas receitas. resumindo uma coisa, né, doutor?
enxaqueca, não existe receita, que eu vejo tem alguns participando, eu tomo isso, tomo aquilo outro, não tá funcionando. Pessoal, não existe receita de bolo para enxaqueca. Para cada pessoa é um remédio. Vai ter que entender a intensidade, o gatilho, tem que conversar com o especialista. Porque tem tanto assunto e a doutora... vai embora, né? Aqui ela ficaria um dia inteiro falando. Deixa eu colocar só as participações. Tem mais umas 30 que eu vou regrar para ler, hein? Doutora, quando eu como, no máximo de 3 em 3 horas, passou disso, tenho dor de cabeça e vomito muito. Isso pode ser enxaqueca? Tem isso desde a adolescência, já vou completar 50. Giovana Campos. Pronto, falou tudo. Falou o capítulo da enxaqueca. Começou na juventude, jejum prolongado, desperta crise de dor de cabeça. E olha só, outros relatos. Doutores, mês passado fiz um ultrassom no abdômen total, o resultado deu que meus rins diminuíram. Achei estranho, aí o médico me encaminhou para outra médica, mas ainda não fui. Me explica um pouco sobre o assunto. Calma. Você vai ser numa próxima oportunidade. Hoje nós vamos abusar da doutora aqui. Calma, Edmer. Vamos lá. Tem mais. Boa tarde. A esposa de um amigo nosso tem dor de cabeça há anos. Certo dia tomou um remédio e não foi pro culto esperando melhorar. Quando o pastor chegou do culto, estava sem vida, colocando a cartela de dipirona. Disseram que foi um dipirona que ela tomou. Não foi. É inofensivo o dipirona? Tá perguntando. Não é, mas provavelmente não foi. Né? Qual que é a diferença de um remédio para um veneno? É a indicação e a dose, né, gente? Então, assim, a gente tem que saber que remédio não é brinquedo, não. Exatamente. Né? Então, vamos cuidar, olha, tá com dor é sinal de alarme, vamos cuidar, vamos ficar bem. Sim. A doutora falou, nós falamos aqui sobre analgésico comum para tirar a crise, mas que não trata a enxaqueca, trata somente a dor. Falamos aqui sobre a água, sobre alguns alimentos que podem prevenir a crise. Doutora, e o que tem de tratamento, antes da gente chegar nesses medicamentos mais novos, essas injeções de imunobiológicos aí, o que tem de tratamento comportamental que pode ajudar na prevenção das crises? Isso. Atividade física. Saiu um artigo agora numa revista muito importante, na New England, e aí é uma revista de grande impacto, né? Então, são pessoas que sabem mesmo o que estão falando, porque são estudos bem verdadeiros e bem impactantes. Eles provaram que atividade física regular e constante previne a crise da enxaqueca muito mais do que outras 2 classes de medicações já consagradas para tratamento preventivo de enxaqueca. O Hélio sempre fala uma coisa aqui, Guilherme, que a gente toca de roda, e é verdade. Quando a gente fala de exercício físico, qualidade de sono e alimentação, acabou. Tudo que a gente fala de bem-estar e saúde aqui, não tem como fugir disso. Né? Esse é o remédio maior, né? Falou do exercício físico. Nós trouxemos aqui um ginecologista falou de atividade física, nós trouxemos uma neurologista falando de atividade física. Trouxemos um cara que implanta cabelo, ele falou da atividade física. Então, assim, todo mundo que vem fala sobre qualidade de vida e atividade física. Tem um artigo que mostrou com ressonância funcional. Então, eles mostraram, eles comprovaram que atividade física constante e regular, numa intensidade de pelo menos média, faz o quê? Novos neurônios nascerem, melhora a conexão entre um neurônio e outro e evita que o neurônio morra. Gente, a gente não está falando de remédio, a gente está falando de atividade física. O que é isso? Então, assim, de fato, atividade física promove, sim, saúde, previne doenças e melhoram aquelas que, infelizmente, a gente tem. Se você não começou, está na hora de começar aí. Mais uma dica. Doutor, outra coisa. O pessoal fala muito sobre a acupuntura. Nós já fizemos até um programa aqui sobre a acupuntura. A acupuntura funciona para enxaqueca? Funciona. É mesmo? Funciona. Põe a agulhinha ali, tchum, vai embora a enxaqueca. Né? Existe ali uma sabedoria, mais da parte dos orientais do que nós aqui do mundo ocidental, em que existem pontos de gatilhos que relacionam com a terminações nervosas e que ali, quando estimulado, vai provocar uma série de reações neurológicas que vai propiciar aí a um tratamento da enxaqueca. Associada a um tratamento comportamental e as medicações preventivas. Não tem receita de bolo, né, gente? Até o bolo que a gente segue uma receita, se eu fizer o mesmo bolo com a mesma receita e você fizer, certamente o bolo vai sair diferente. É verdade. Então, logo, tratar uma doença séria como enxaqueca, também não vai ter uma receita. Fazer uma pergunta, tirar o siso pode ser solução? Porque tem gente que fala assim, tem que tirar o siso. Eu já vi isso também. Porque minha cabeça não para de doer, eu vou arrancar o siso, aí arranco o siso, fiquei bala. Pode ter relação? Porque aí não era enxaqueca, na verdade, né? Porque assim, olha só,
nós temos duas questões aí. Uma, perder o juízo. Quando a gente tira o siso, temos aí uma questão aí, cultural de que a gente está sem juízo. E, de fato, quando a gente perde o juízo, a gente, em outras palavras, diminui um pouco a tensão, diminui um pouco a ansiedade, diminui um pouco aquele perverso que tem dentro da gente, querendo tudo muito certinho, muito rigoroso. Isso vai facilitar, sim, para um tratamento de enxaqueca. Agora, tirando essa questão, realmente, olha, o siso é um dente, o dente está ali, está na face, está relacionado a um nervo, um trigêmeo, que relaciona muito com sensibilidade. Se eu tenho um problema ali, resolvi o problema. Sim. Né? E tem gente que ainda fala sobre a ATM, né? O problema da ATM ali, que acaba tendo dor de cabeça, o bruxismo, a pessoa bota lá uma placa miofacial ali e acaba melhorando também a dor de cabeça. Agradecer a participação da Kátia aqui no YouTube e ela falando que a doutora compartilhou. Sou pedagoga e tive que deixar minha profissão devido ao barulho. Uma simples conversa era insuportável, né? Dizendo o tamanho desse problema, né? Não achei ela no Insta. Lorena Bochenek. Tá lá no meu Insta. Acabei lá no meu story. Lá tá marcado. DR Francisco Rebouças. E tá tudo lá. Todas as informações de onde ela atende, convênio, consultas. Vai conseguir tudo por lá. Doutora, não perca. Pode falar. Fala. Ele não perca, marca ela. Doutora, eu vou aproveitar porque nós estamos caminhando para o fim, senão o pastor Luiz agora ele vai... tem a palavra do pastor na sequência. Hoje, até então, nós falamos aqui de medicações para outras coisas que tratam a enxaqueca. Nós falamos de antidepressivo, de remédio para o coração. Mas hoje, hoje que eu digo assim, no último ano, ou talvez há 2 anos, surgiram medicações que foram feitas para enxaqueca, né? São medicações exclusivas para enxaqueca que têm melhorado a qualidade de vida. Eu digo porque eu tenho isso em casa e minha esposa tem melhorado muito com esse tipo de tratamento. Fala um pouquinho sobre esses novos tratamentos que têm surgido aí. Eu sei que são tratamentos que talvez sejam um pouco mais caros, mas que tem pessoas que estão conseguindo aí, às vezes até pelo SUS, né? Às vezes, dependendo da pessoa, eu já vi um caso da pessoa que ela conseguiu ganhar essa medicação pelo SUS. Doutora, como é que é isso, esses medicamentos novos que estão surgindo? A enxaqueca, ela tem um padrão que envolve tanto neurônios, tanto a atividade imunológica. Então, eles começaram a perceber que se a gente bloqueasse esses anticorpos, essas imunoglobulinas, a gente conseguiria interromper a cascata pró-inflamatória envolvida na enxaqueca. Então surgiram essas novas opções de tratamento, onde que foi vista que se a gente atua ali e não deixa perpetuar essa cascata inflamatória, logo eu vou evitar a dor de cabeça. São outras opções aí, bem interessantes, de resultado bem positivos na prática, ou seja, falta de opção para tratar a enxaqueca não é o problema. Então, não há como a gente ficar em casa sofrendo de uma doença que tem tratamento e que tem várias opções de tratamento e que leva, sim, a uma melhora da dor, uma qualidade de vida muito melhor do que antes, sem tratar e correndo atrás sempre do prejuízo, querendo apagar incêndio com abusos e correndo risco de outras doenças, outras comorbidades, utilizando de medicações inadequadas. Inclusive, tem uma doutora nos ouvindo aqui, a doutora Marisley, ela disse assim: sou o terror da indústria farmacêutica. Há 3 anos e 65 dias, eliminei a farinha de trigo da dieta, joguei uma mala de analgésicos fora. Olha só. Muito bem, doutora. Parabéns. Obrigado pela audiência qualificada. Dura é quebrar a indústria farmacêutica, viu, doutora? Mas pode ter certeza que já ajuda muito não ficar tomando analgésico, né? Então você que está nos ouvindo, que vem acompanhando o Fala Doutor até esse momento, talvez você que esteja aí padecendo com uma crise de enxaqueca, que já foi em muitos médicos, já tem tratado, você vê que a doutora falou aqui, olha, tem medicações novas, tem surgido coisas novas, né? Tem terapia comportamental. Você não pode desistir e ficar acomodado, perdendo dia de trabalho, deixando o dia aproveitar o melhor, né, da sua vida aí nesse tempo. E então tem uma solução, a doutora já acabou de falar, existe solução, existem novos tratamentos, novas medidas, e muita coisa que às vezes a gente trata de forma inadequada. Se você não vai no especialista que mexe com enxaqueca, às vezes você vai estar entulhando no remédio e não vai resolver seu problema. Isso. Então procure a pessoa correta. Eu acho que o segredo é achar a pessoa correta, confiar no médico e seguir o tratamento da forma como ele recomendou.
Perfeito. E tem gente dizendo aqui que foi estudar porque tinha muita dor de cabeça e quando descobriu era ovo de solitária no cérebro. Olha só, colocou aqui, fui no neurologista trocando de médico por não suportar e descobri ovos de solitária. Meu aí Deus. já não era uma enxaqueca. Aí, já era por isso é importante. Primeira por... coisa que a doutora falou no programa, lembrar dos sinais de alarme, né? Os sinais de alerta. E tem uma aqui que tá dizendo aqui, ó, só Kelly, eu percebi que quando tomo vários medicamentos ao longo do dia, eu pioro ao invés de melhorar. É isso. E foi o que a gente disse no programa, né? Ela tá perguntando, mas com certeza já ficou respondido. Se você não acompanhou, Kelly Adriana, entra no YouTube da Rádio Vim e assista o programa completo, mas ela estava ouvindo, com certeza acompanhou a resposta. Meu Deus, que programa completo. Pra quem quiser... Faltou tempo, é verdade. Não, eu acho que a doutora pode abrir lá uma caixinha de perguntas para você que quer saber mais, abre uma caixinha de perguntas, aí o pessoal manda a pergunta lá, né, pega o contato, né, você que, eu acho que é difícil alguém que não tem um amigo ou alguma pessoa próxima que padece de enxaqueca. Então, se você tem esse amigo, já envia o link do programa aí que vai estar disponibilizado, né, Andrezinho? Daqui a pouquinho já está disponibilizado. Tá no ar. Já manda, tá no ar ao vivo, manda pro seu amigo, para ele não perder, né? Inclusive, doutora Lorena Maciel, você quer segui-la, @Lorena... Como é que é? Bochenek. B-O-C-H-E. Bochenek. N-E-K no final. Bochenek. Acho que tá facinho. É boche de bochecha, né? Só que só boche com CH e neck, N-E-K. Pronto. N-E-K. Deu um tutorial aqui agora. Lorena Bochenek. Não tem erro. Muito obrigado, doutora Lorena Maciel Bochenek, ela é neurologista, neuropsiquiatra e falou de maneira brilhante conosco no Fala Doutor, pelo brilhantismo, talento e todo conhecimento nosso. Muito obrigado por dividir conosco e até um programa, uma próxima oportunidade conosco aqui. E eu tô vendo aqui que o pastor Gustavo Henrique já está lá seguindo. Pronto. Um grande abraço pro pastor Gustavo. Um abração, pastor Gustavo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Foi uma alegria, doutora Lorena. Você, ouvinte, não deixe de mandar perguntas e temas para a semana que vem. Doutor Hélio Arão e doutor Francisco já está com a caixinha aberta. Você manda lá o tema que você quer ouvir na semana que vem e faz perguntas, até porque o seu médico está lá acessível. Você não vai perguntar? Manda lá, @DR Hélio Arão Júnior, Hélio com E, e @DR Francisco Rebouças. Doutor Hélio, muito obrigado. Até o próximo programa. Semana que vem tem outro tema. Eu que agradeço, Guilherme, Francisco, a doutora Lorena, que foi uma honra dividir aqui com a senhora esse tempo precioso. Nós aprendemos muito, né? Principalmente a questão da água aí com o gengibre. Isso daí eu já... Não, isso é bom, brincando, não. Água de coco, gengibre, 500 ml na primeira hora. Eu vou falar pra minha esposa. Não, e é uma coisa interessante, porque como diz o faz sentido lá em casa, porque a minha esposa não gosta da água. Olha aí. Tem que ficar dando água o tempo inteiro pra ela. Então, assim, eu vou falar pra ela, começou a doer, você vai lá, pegar 500 ml de água, já vou comprar esse gengibre. Ué, acabou. Né? Olha aí, água a dica. de coco vai até mais fácil. Olha a dica. Gente, será que a sua esposa não viu o vídeo que subiu agora no Instagram, doutor Hélio? Tem que ver agora. Não, ver espelho de pau, não acredito. Não, eu falei pra ela, você fica atenta que vai ter novidade lá hoje, você não perde, não. Nós vamos depois trazê-la aqui para ela dar o relato, né? Da água de coco e do gengibre. E aí, se você falar que ela vai vir aqui, mano, a dor de cabeça vai começar na hora. Cada um tem um gatilho, né? Enfim, hoje ficou provado. Não é o aplicativo do seu banco que tá te dando dor de cabeça. Esse não é um gatilho confirmado pela ciência, né? Doutor Francisco Rebouças, obrigado. E até semana que vem, na quinta, às 5 da tarde. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Hélio. Obrigado, querido ouvinte. Muito obrigado, doutora Lorena, por receber nosso convite. Eu acho que nós cumprimos a missão aqui hoje. Trouxemos muita informação de uma maneira descomplicada. Falamos muito sobre enxaqueca. Demos o recado que é uma doença e que a dor de cabeça é só um sintoma. Você precisa tratar a doença. Informação preciosíssima que realmente pode fazer diferença em você que está nos ouvindo aí. Muito obrigado e até quinta-feira que vem no nosso Fala Doutor. É o encontro semanal com o seu médico, como você nunca viu. Quinta, 5 da tarde, estamos te esperando na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau!